Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo, mais uma vez aqui, agora trazendo um vídeo que é sequência do vídeo que eu comentei sobre limite de uma função, só que aqui a gente vai fazer o limite de uma função utilizando uma análise gráfica, né, ou através de uma análise gráfica. Então bora lá, é um vídeo curtinho, bem rápido, falando sobre como fazer ali ou determinar o limite através da análise gráfica. Tá? Gente, o limite, né, como a gente já viu anteriormente, ele fala então ali do comportamento, né, para quanto que uma função tende conforme você se aproxima de um dado valor de x, ou seja, qual é o comportamento da imagem, tá? Para quanto que ela se aproxima. E isso fica muito simples de ser verificado caso o gráfico da função ela seja conhecida. Tá? Então nós temos aqui vou fazer dois exercícios com vocês, exatamente fazendo essa pergunta. Eu vou acrescentar aqui só uma letra FG, né, só para a gente fazer uma, uma discussão um pouquinho mais ampla, que seria calcular o valor da G para 5. Então, eu acrescentei aqui alguma perguntinha a essa questão. Tá? Bom, pessoal, tenho vários limites, né? Tenho aqui 6 limites. Aqui eu tenho o gráfico da função. Né? Bom, primeiro, né, entender ali, né, o representação que nos é fornecida. Tá? Então, g de x. O que é g, gente? G é o valor y, né? Y igual a g de x, ou seja, a g de x, os valores da g de x são representadas no valor, no eixo vertical, no eixo y. Tá? Claro que os valores de y vão se alterando conforme você muda o valor de x. Exemplo, se eu pego aqui para 0, o y ele é 2,5, né? Se eu pego para 1, ele está aqui próximo do 3. Se eu pego para 2, ele está próximo do 3. Né? Ou, na verdade, tem bolinha aberta, né? Na verdade é indefinido. Né? Para 2, ele está indefinido por causa da bolinha aberta. Para 3, né? Você tem aqui algo em torno de 1,5. Então você consegue fazer uma análise para quais são os valores dessa função. Então na primeira ele pergunta para a gente o seguinte: limite da g de x para quando x tende a 2 menos. Né? O que é o 2 menos? Primeiro, 2 está aqui. Então eu tenho que me aproximar do 2 pelos menores do que 2, não é isso? Como que eu vou olhar o comportamento da função f? Eu vou olhar para a curva. Tá? Então eu vou pegar aqui pelos menores e vou me aproximar. Tá? Vou me aproximar. Estou me aproximando aqui, ó, do x igual a 2. Conforme eu estou me aproximando do x igual a 2, note que o y, que é a minha função, se aproxima de 3. Tá? Então eu posso afirmar que quanto mais próximo do 2 eu estou, para o 2, os menores que 2, a função g, né, o valor de y, se aproxima de 3. Tá? Letra B. Limite da g de x para quando x tende a 2 mais. Ou seja, o que é o 2 mais? É a aproximação pelos maiores, tá? Que 2. Quando eu me aproximo pelos maiores do que 2, eu vou pegar a curva e vou me aproximar do 2 pelos maiores. Tá? Então, note que conforme eu estou me aproximando aqui do 2, o valor da função, o valor de y, ele se aproxima aqui do número 1. Tá? Então, ela se aproxima do 1. A letra C ele pergunta qual é o limite da g de x para quando o x é 2, né? Ou seja, se aproxima do 2. Né? Isso daqui é a conclusão dos dois limites laterais. Né? Os dois limites laterais. Você tem um limite lateral falando que se aproxima do 3, você tem um limite lateral que se aproxima do 5. Ou seja, quando eu estou perto do 2, de um lado eu estou próximo de um número, do outro eu estou próximo de outro. Isso caracteriza para nós divergência. Tá? E o limite para 2, ele só existe, né, ou para qualquer outro valor determinado, ele só existe se apresentar convergência, ou seja, os dois lados chegarem próximos do mesmo valor. Tá? Então, nesse caso, esse limite ele não existe, já que esses dois são
diferentes. Tá? Letra D. Limite da g de x para quando x tende a 5 menos. Então eu vou achar aqui, ó, 5 está aqui. Né? Vou traçar aqui os pontinhos. Me aproximando pelo 5 menos é fazer essa aproximação. Né? 5 menos, estou me aproximando pelos menores que 5. Tá? Quando eu me aproximo pelos menores do que 5, a gente vai pegar aqui a curva e se aproximar aqui quando x está se aproximando de 5, você está batendo nesse ponto. Esse ponto, ele bate aqui, ó, tá? Que é o 2. Perfeito? Então quer dizer que quanto mais próximo do 5 eu estou pelos menores, mais próximo do 2 eu me encontro. Tá? Eu estou me aproximando do 2. Tá? Quando eu olho para essa função agora, para quando o x, a g de x tende para quando o x se aproxima do 5 mais, né? 5 mais então é olhar pelos maiores que 5, né? Eu vou pegar aqui valores que estão acima do 5 e me aproximar. Note que eles estão se aproximando do mesmo ponto. De um lado se aproximou desse valor, nesse lado aproximou do mesmo valor, que é o 2. Né? Então você tem uma aproximação também, um lateral também igual a 2. Tá? Note que isso aqui garante para nós uma convergência. Os valores convergem. Tá? Então, conforme que eu estou próximo de 2, independente de qual lado eu estou pegando, eu estou próximo do mesmo valor, que é o 2. Logo, o limite da g de x para quando x é igual a 5 é 2. Tá? Então, no outro caso, deu inexistência porque os dois eram diferentes. Aqui que os dois são iguais, o limite é igual a 2 na convergência. E aqui eu acrescentei, né? G de 5. O que é G de 5, né, pessoal? G de 5 é a imagem para 5. A imagem para 5 é esse pontinho fechado. Esse pontinho fechado, ele está mais ou menos aqui, ó. Tá? Eu poderia dizer que ele é 1,3 aproximadamente, tá? Fazendo aqui, claro, uma aproximação, 1,3, 1,1, né? Algo próximo ali, que eu não posso ter a certeza de quanto que ele é. Note que a G de 5 não tem nada a ver com o limite para quando x tende a 5. Para quando me aproximo do 5, você tem que ela se aproxima do 2. Mas quando é 5, o valor dela é 1 alguma coisa. Perfeito? Vamos fazer mais uma aí utilizando o limite gráfico, né? O método gráfico. Então aqui nós temos também uma função g de x, uma curva um pouquinho diferente, tá? E ele quer que a gente analise os limites. Então lá, limite para quando x tende a 2 menos. Bom, o 2 está aqui, tá? 2 menos é essa aproximação aqui, ó. 2 menos, me aproximei pelos menores do que 2. Ele está se aproximando desse ponto. Nesse ponto nós temos aqui o valor 3. Tá? Então a g de x se aproxima de 3. Para quando eu me aproximo do 2 mais, né? 2 mais é esta aproximação aqui, ó, pelos maiores do que 2, você está se aproximando deste ponto. Deste ponto você tem aqui o valor 1. Tá? Então você tende para 1 conforme você se aproxima do 2 mais. Note, 2 menos e 2 mais são diferentes, então eles divergem. Logo, para 2, esse limite ele não existe. Tá? Agora ele pede aqui uma análise para o 4 menos. Bom, o 4 está aqui. 4 menos eu vou me aproximar pelos menores do que 4. Está se aproximando desse pontinho aqui, dessa bolinha aberta. Então você tem aqui 4. Se aproxima do 4. Para 4 mais maiores do que 4 é esta aproximação aqui, né, maiores. Você também está se aproximando do 4. Então você tem aqui uma aproximação para 4, tá? Aproximação para 4, uma convergência. O 4 menos e o 4 mais são iguais, eles apresentam a mesma aproximação. Logo, o limite da g de x para 4 é igual a 4, já que os dois lados estão apontando, né, chegando no mesmo ponto.
Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês nos seus estudos sobre, né, cálculo de limite, utilizando ali o método gráfico, a análise gráfica. Fico por aqui, grande abraço, fui!